Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu vim falar sobre as tatuagens. De vez em quando, lá no Instagram, tem alguém que me pergunta: Dani, qual é o significado das tuas tatuagens? Recentemente eu fiz mais uma, que foi essa colmeia aqui embaixo da câmera, sinal do Wi-Fi. Teve alguém que perguntou: Dani, meu marido perguntou por que você tem um sinal de Wi-Fi tatuado no braço. Tem o sol e aqui eu tenho alguns pássaros, né? E eu pretendo, na verdade, fazer mais pássaros aqui, porque todas essas tatuagens, elas conversam entre si, tá? Talvez seja a que mais tenha significado para mim e tem significado profissional. Algumas pessoas perguntaram sobre as frases que eu tenho aqui no meu braço, então eu tenho vários lembretes para mim mesma. Tem a chave também, que foi um arquétipo que me ajudou muito a realizar um sonho que eu tinha de morar em São Paulo. E eu decidi trazer esse arquétipo para minha vida. Eu tenho outras tatuagens que antes de conhecer os arquétipos eu trouxe, mas hoje eu vejo que intuitivamente eu tenho, ou melhor, eu tenho uma conexão e essas que eu fiz sem uma intenção, elas de alguma forma expressam também a minha essência, certo? Então vamos lá. A minha primeira tatuagem foi muito tempo atrás, mais de 20, 30 anos. Ou 30 não, né? Eu tenho 41. Tá, mais de 20 anos. Eu tinha acho que por volta de 16, 17 anos, eu era até de menor. Eu tatuei uma aranha nas costas. E aí agora eu cobri essa aranha com 3 estrelas. A aranha, ela representa essa independência, essa capacidade de construir a própria casa. E eu acho que não é à toa que essa foi a minha primeira tatuagem, porque hoje, quando eu olho para o arquétipo da aranha, eu me vejo muito nela, assim. Com 18 anos eu já saí de casa para morar sozinha, logo depois, inclusive, que eu fiz essa tatuagem. Eu sempre gostei de ser independente, sempre gostei de produzir meu próprio dinheiro, de trabalhar desde cedo. E a aranha dá conta de muita coisa ao mesmo tempo e com muito foco ali, né? Porque o foco não é meu, é da aranha só mesmo, porque foco não temos. Mas fazer várias coisas, isso nós fazemos, assim. Então a aranha, por ela ter 8 patas e tal, ela dá conta de fazer algumas coisas e ela tá sempre muito alinhada ali na própria vida, de fazer as coisas da própria vida. Então eu tenho bastante disso, assim. Hoje eu tava até vendo a minha hora no Instagram, né? Qual é o meu tempo no Instagram, e eu não fico, tipo, 1 hora no Instagram. E isso é muito legal, assim, porque realmente eu não consigo consumir stories dos outros, eu não consigo consumir muito conteúdo, assim, porque eu tô o tempo todo aqui na função das coisas da casa. Então a aranha, ela tem um pouco dessa energia. Aí depois da aranha eu fiz estrelas, tenho estrelas na barriga, tenho estrelas nas costas, tenho estrelas no pé. E eu não sei porque, na verdade, quando eu comecei a fazer estrelas, tinha essa pegada mais minimalista, assim, de gostar de estrelinha, não porque eu tenho uma conexão com a noite, com o céu estrelado, nada desse tipo, mas eu acho que por conta dessa coisa do minimalismo, né? E hoje eu vejo o quanto esse arquétipo influencia na minha vida, por um tempo de um lado bem negativo, né, que é essa coisa do aparecer e tal, e aí, com o tempo eu fui fazendo as pazes com isso, mas eu acho que também de iluminar o que está escuro, né, porque a estrela, ela brilha de alguma forma ali na noite, né, ela aparece no meio da escuridão, e eu sinto que eu gosto disso, assim, de trazer novos pontos de vista, de mostrar outras formas diferentes de ver uma mesma situação, que não deixa de ser um pouquinho de luz, assim. Então, eu acho que eu tenho hoje uma conexão com esse arquétipo da estrela, tá? E aí, eu tenho essas tatuagens aqui. Inicialmente, era a câmera fotográfica, o sinal de Wi-Fi e os pássaros. Então, a primeira vez que eu fiz essa tatuagem era a câmera fotográfica com um sinal de Wi-Fi, me trouxe liberdade, né? A liberdade é de um pássaro. Então, era essas 3 tatuagens. Então, tinha todo esse espaço aqui vazio e tinha essa parte aqui de baixo também, que é representando o meu trabalho, assim, o quanto eu amo liberdade e o quanto isso aqui é para me lembrar que eu não preciso criar raízes em nenhum lugar.
né? Que eu só preciso de uma câmera fotográfica, né? De um celular que tem uma câmera com um sinal de Wi-Fi, que isso pode me gerar muita liberdade, assim. Então, isso é a essência do meu trabalho. Meu trabalho não se resume a cenário, iluminação, estruturas, e que eu só preciso dessas duas coisas para ter liberdade. Eu me lembro que tinha uma fase que eu não tinha Wi-Fi em casa e eu levava o meu computador e pedia a internet da vizinha e eu ficava sentada. Eu chego a me emocionar porque tem gente que é dessa fase. E eu sentava lá na frente da casa dela para pegar a internet para poder subir vídeo no YouTube, assim. Então, eu comecei no YouTube com um celular Samsung J7 viciado na bateria, mas que tinha uma câmera, mesmo craquelada, e foi com essa câmera que eu comecei, sem tripé, sem condição de muita coisa, né? E foi esse celular J7 Samsung, né, com Wi-Fi, que mudou completamente a minha vida e o meu jeito de trabalhar. Então, era para representar o meu trabalho. À medida que eu ia criando conteúdo, à medida que eu ia compartilhando a minha vida na internet, e falando depois também muito de arquétipos, eu decidi que eu queria compartilhar a câmera com um sinal de Wi-Fi a partir de um lugar de sol e clareza, porque o sol é um arquétipo que representa a verdade. O sol é um arquétipo que representa a identidade e ele também ilumina. Então, quando eu comecei a falar de arquétipos, eu me lembro que no começo eu recebia muita crítica, porque eu trazia essa questão de luz e sombra, e as pessoas vinham muito com essa coisa que não, que é só luz, que dá para ativar só luz, e que não sei o que, da sombra não, né? E a minha ideia, falar de arquétipos, era trazer a consciência para as pessoas do quanto essas energias influenciam a vida das pessoas, para que elas possam fazer isso da melhor forma possível, né? Para que elas possam ter clareza, que é isso que o sol dá para a gente, né? Para o dia, ilumina o dia e por aí vai. Para que elas possam fazer o uso da forma mais consciente possível. Então, quando eu trouxe o sol, eu já estava lá, eu estava só no arquétipo na prática, e tinha essa intenção, né? De algumas pessoas que às vezes vão ver o negócio crescer de forma lenta, mas às vezes estão com uma energia de borboleta num negócio que não tem conexão nenhuma com a energia da borboleta, e elas vão ficar ali estagnadas, né? Pessoas que às vezes têm muito elemento terra e querem usar um imperador, né? Ou trazem uma coruja e têm insônia. Então, eu comecei a entender que não era só criar conteúdo com uma câmera e um sinal de Wi-Fi. Eu comecei a trazer um novo significado para o meu trabalho, que eu queria comunicar e gerar clareza para as pessoas, eu queria que o meu trabalho gerasse clareza, e eu queria comunicar a partir da minha identidade, que eu queria compartilhar a partir das minhas próprias experiências, e que isso era muito importante para mim. Então, que se eu tivesse uma câmera, um sinal de Wi-Fi, e a minha identidade, né, e que tudo que eu fizesse trouxesse um pouco mais de clareza para as pessoas, eu geraria mais liberdade para a minha própria vida e para as pessoas também, porque a partir do momento que a gente recebe um conhecimento, a gente tem mais possibilidades de escolha e a gente se torna mais livre para escolher. Então, eu acredito também que o conhecimento ele gera liberdade, que a gente trazer outros pontos de vista liberta as pessoas para que elas possam se mover de forma diferente. Então, eu trouxe o sol. E por último, não menos importante, eu fiz um vlog, eu não sei se esse vlog vai antes desse vídeo, eu acho que sim. Eu fiz a colmeia aqui, né? Eu fiz tudo com a mesma tatuadora, em lugares diferentes. Acho que a tatuagem dela seria, né, uma máquina de tatuagem. Enfim, com o equipamento, ela pode trabalhar de qualquer lugar. E aí eu fiz essa colmeia, que ela representa organização, ela representa estrutura e ela representa disciplina. Então, as abelhas, elas têm um arquétipo, elas são arquétipos de muita abundância, de muita prosperidade. A colmeia é um lugar muito organizado, onde cada abelha sabe o seu papel e elas vivem em harmonia e muita cooperatividade. É um arquétipo, é um lugar de muita cooperação. Ali o reino da colmeia, o reino das abelhas. Além disso, é um arquétipo de disciplina, né? E muito organizado. Uma das minhas palavras desse ano é ordem. Então, eu queria muito trazer essa ordem para a minha vida. E essa colmeia, eu entendi que ela precisava vir antes
da câmera, do sinal de Wi-Fi e da minha identidade, porque é exatamente isso que eu estou fazendo com a minha empresa agora, né? Com os meus negócios. Então, eu estou organizando os meus produtos, eu decidi voltar para o arquétipo na prática e curar aí uma sombra da criadora que eu carregava. O ateliê está acontecendo tudo de forma muito organizada, e eu precisava dessa ordem para o negócio, sabe? Então, eu quero comunicar, mas eu quero comunicar a partir de uma estrutura e não mais uma comunicação tão solta e tão baseada só na minha identidade. Então, um dos motivos também de eu criar o ateliê é para descentralizar um pouco. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Que eu decidi aprender uma nova profissão, que é tráfego pago, e quando eu criei o ateliê, um dos motivos também é ter um produto que não dependa da minha fisionomia, para que se eu quiser amanhã sair da internet, eu quero ter essa liberdade de poder escolher sair, porque hoje todo as vendas, os negócios, né, giram em torno ali de eu estar aqui falando e tal. Então, quando eu coloco uma vela em evidência, né, e crio uma loja com produtos, eu tenho um negócio que não é centralizado em mim, que outras pessoas podem executar, que outras pessoas podem fazer, e eu posso também dar um passinho para trás. Então, o ateliê é uma estrutura que não depende dessa identidade aqui para acontecer. Então, essa estrutura, eu também estou criando ela, tanto para o ateliê quanto para o que eu faço, e a questão do tráfego pago é justamente isso, assim, se eu quiser ali na frente não depender de aparecer, de criar conteúdo, e eu quiser vender só fazendo campanha de anúncio, eu quero ter essa liberdade de escolher, né? Eu quero estar aqui porque é gostoso estar aqui e não porque eu preciso estar aqui e eu só consigo fazer dinheiro quando eu estou aqui. Então, eu sinto que esse ano eu subi um degrau no meu processo com a internet, nesses 9 anos de internet, e tenho percebido cada vez mais essa necessidade de criar uma estrutura. E se esse negócio fosse uma estrutura, né, essa estrutura do meu negócio, eu gostaria muito que fosse como uma colmeia, porque como eu sou muito centralizadora, eu gosto muito de fazer tudo sozinha, né? Eu queria algo que representasse o que eu gostaria de viver em termos de empresa, que é essa coisa da cooperatividade, né? Onde cada um sabe o seu papel e desempenha muito bem o seu papel, essa formação de equipe, por aí vai. Então, isso aqui agora começa a vir antes de todo o meu conteúdo, de todo da minha identidade. Eu quero muito respeitar essa estrutura e fazer essa estrutura cada vez mais próspera, que uma é a Academia da Criação, outra é o Refúgio do Ser, e depois eu pretendo ter também o negócio dos Airbnbs, que eu falei para vocês, que é um terceiro modelo de negócio que atende outro público e por aí vai. Então, o meu objetivo de trazer a colmeia, a frequência da colmeia, a energia da colmeia é para trazer ordem e estrutura para minha empresa e lembrar que isso vem antes de tudo isso aqui, né? E aí uma estrutura bem organizada, comunicando a partir da identidade, vai me gerar, né? Vai continuar me gerando liberdade e talvez muito mais liberdade do que eu já vivo até aqui. Que daí não é mais só sobre o meu sol, a minha identidade, agora é sobre uma estrutura que tem pessoas que estão ali, que tem produtos, que não sou só eu o produto, ou só eu que ensino. Então, a ideia da estrutura é poder expandir, é poder realmente crescer, né? Quando eu fui fazer a tatuagem, ela até me sugeriu colocar uma abelha, mas eu tenho uma questão com o arquétipo da abelha. Eu gosto muito do arquétipo da abelha porque fala de disciplina também, fala de cooperatividade, fala de ordem, fala de produções prósperas, abundantes, né? Porque produz ali o mel e tal, que é um símbolo também de prosperidade, de abundância e por aí vai. Só que tem um ponto de por que eu não tatuo abelha. Talvez ali na frente eu vá desenvolver uma habilidade que eu possa tatuar a abelha, mas a abelha, ela tem uma gentileza, né? Ela tem trabalha com mel, uma coisa muito doce, tem uma frequência muito doce, muito gentil, muito amável, assim. E eu tenho esse lado e eu tenho muita dificuldade de me posicionar. Então, na terapia, eu descobri que uma das minhas
do que eu fico me auto-sabotando para não contratar, e eu evito até o último, não que eu nunca tenha contratado, tá, gente? Não tem como. Mas a minha dificuldade, mas eu resisto ao máximo até chegar ao ponto de contar com alguém para o meu negócio. Porque eu tenho dificuldade de dizer não, não gostei. E aí, essa coisa de mandar mesmo, assim, eu não gosto. E aí eu vou levando e tento ir nesse lugar da gentileza, e aí eu fico tão gentil que as pessoas começam a confundir a amizade com o trabalho. E aí fica um negócio assim, se eu não fizer tá tudo bem, porque a Dani é tão legal, a Dani vai entender o fato de eu não fazer. Nossa, Dani, né? Então, eu ainda tenho dificuldade de posicionamento, eu vou agora começar a ler livros sobre liderança e tal, até para poder gerenciar essa colmeia que está se formando. E talvez, quando eu aprender e me tornar uma líder que eu goste e que seja já confortável para mim dizer não, olha, separar trabalho de relações pessoais, talvez eu traga a frequência da abelha para minha vida, né? E claro que porque a abelha, quando ela vai dar uma ferroada em alguém, ela evita, ela não quer, né? Porque é a última ferroada da vida dela. Então, a abelha, quando ela dá um ferrão, ela morre. Então, ela não vai a qualquer preço, assim, sabe? Então, para a abelha apontar ou falar algo é algo muito difícil para essa energia da abelha, porque aquilo mataria ela. Mas eu já me mato sozinha. Quando eu falo alguma coisa, eu sempre fico, será que eu fui grossa demais? Nossa, será que como essa pessoa... E isso é desafiador para mim, até nas consultorias de arquétipos, até no Theta Healing, já é difícil para mim. Então, às vezes eu tô em Theta e vem uma questão ali para ser liberada que a pessoa não falou para mim antes. E eu me sinto desconfortável, às vezes, com aquela energia que vem. E eu tenho que falar. E eu falo porque eu tenho esse compromisso ali com a espiritualidade, com a verdade, por aí vai. Né? Já tive consultorias de arquétipos, né? De ter que dizer, olha, o que está faltando aqui é um pouco de maturidade, né? Expandir o arquétipo aqui, amadurecer o arquétipo da criança e tal. E isso é muito desconfortável para mim. Então, eu consigo falar, mas assim, eu fico trabalhando muito aquilo. Nossa, será que como que a pessoa... Eu tenho isso. Então, eu vou ter que trabalhar um pouco mais para poder tatuar a abelha em si, porque a abelha, ela tem uma dificuldade de dar uma ferroada e às vezes precisa disso, né? Eu reconheço que é importante. Eu gosto quando alguém me chama atenção, quando alguém diz que eu tô errando e tal, eu posso corrigir, mudar de ideia e tal, mas não é todo mundo. Então, enfim, eu não tô pronta para esse arquétipo ainda. Então, por isso que eu fiquei só na colmeia, que é essa base, essa estrutura que está sendo organizada agora na empresa, e eu estou muito feliz, assim, por toda essa ordem que está acontecendo aqui. E, enfim, a empresa está redondinha, né? Agora a gente conseguiu, né? Agora só eu. Agora eu consegui automatizar o negócio das notas fiscais, que era uma coisa que era feita manual. Então, tô olhando para um monte de coisas e trazendo, de fato, essa ordem aqui que precisa, tá? Então, essa foi minha última tatuagem, nesse momento, não da vida, porque eu não sei se eu vou, mas hoje eu penso muito mais, né, em tatuagens. Aí eu tenho essas aqui, que são frases, né? Eu tenho a chave, que foi um arquétipo que eu já contei a história no outro canal, que eu sempre pensava em morar em São Paulo, mas eu sempre pensava num formato, né, de morar em São Paulo, alugar um apartamento e com contrato, mas eu não tenho família, não conheço ninguém, não conhecia ninguém em São Paulo, então eu pensava que era muito difícil para mim morar lá. Tanto que eu achava que eu ia morar em Balneário primeiro, para depois em São Paulo, porque São Paulo é outro estado, né? Porque eu sou de Santa Catarina. E aí, na medida que eu ia vivendo com essa... Eita! À medida que eu ia vivendo com esse arquétipo, eu fui virando algumas chaves e é como se a minha cabeça fosse abrindo, e foi a primeira vez que eu tive acesso, né, que passou por mim, o aplicativo de Airbnb, que eu não conhecia na época, e quando eu tô com um arquétipo, eu observo muito tudo que vem, porque vem possibilidades que a gente às vezes não tá enxergando. E aí eu fui ver o aplicativo e disse, nossa, dá para alugar por aqui e tal, e paga adiantado, e é bom porque já paga tudo, já tá incluso luz, água e tal.
não precisa ter conta, né, no final do mês, porque é um alívio, você paga, mora, e aí eu digo, cara, eu posso ir para São Paulo assim. E aí coincidiu que a gente fez ali naquela época a troca de guarda das crianças, e eu digo, bom, vou realizar o meu sonho de viver São Paulo. Então a chave foi esse arquétipo assim que me trouxe, abriu uma porta que eu não sabia como abrir, e eu quis trazer essa frequência para a minha vida, apesar da sombra dela, que é abrir várias as portas, e também ela tem a possibilidade de fechar algumas portas, mas é um abre e fecha de portas muito grande, e aí a gente vai aqui lidando com o imperador para lidar com todas essas portas que a gente quer abrir. Mas eu já diminui bastante, né? Eu já não tenho mais criado tanto canal como eu criava, aquela coisa arada toda. E aqui eu tenho, essa aqui foi uma que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês melhor. Essa aqui, olha, pode ver, o traço dela é muito mais certinho e perfeito, porque quem fez esse traço aqui foi a mesma moça que fez. Esse moço aqui, que fez essa aqui, ela disse que ele passou um pouquinho do ponto na camada da pele e a tinta esplanou. E tem uma questão também, parece, com a qualidade da tinta, e por isso que acontece essa coisa da tatuagem ela inflar um pouquinho, e aí, ó, aqui, ó, o E não dá para ler direito, porque aí inchou e ficou junto, diferente daqui, todo tá bem tal. Aqui temos nosso próprio tempo, foi a última que eu fiz, assim, que eu acho que eu tava muito numa... Isso aqui são lembretes, já vou falar para vocês cada uma, porque eu acho que eu tava muito... Não sei vocês, assim, quem trabalha com digital, né? Mas eu tô há 9 anos no digital e é natural que a gente se compare, que a gente compare os nossos resultados. Ontem mesmo eu atendi no Teta uma cliente que ela achava que ela tinha que estar falando inglês melhor do que ela fala, e às vezes a gente tem essa sensação de que a gente deveria estar em algum lugar que a gente não está. E geralmente a gente começa a fazer isso quando a gente olha para o lado e parece que a grama do vizinho ela é mais verde, né? E enfim, e eu trouxe esse lembrete, né, para sempre dizer, Daniela, cada pessoa está no seu tempo, e também para eu aprender a respeitar o tempo do outro, porque eu era uma pessoa que, se a pessoa não fazia, eu ia lá e fazia. Eu não sabia respeitar o tempo do outro, eu não sabia entender o tempo do outro. Eu achava que o mundo tinha que acontecer no meu tempo, e só o meu tempo estava certo, e só o meu tempo era válido, sabe? Então, essa questão do tempo, de quando eu respeito o meu tempo, eu também posso respeitar o tempo do outro, isso foi uma das coisas que eu trouxe para minha vida, e eu tenho que me lembrar de vez em quando. Agora eu acho que já é mais tranquilo, mas de vez em quando, né? E aí essas tatuagens, né? Essas frases foram tatuadas no mesmo dia, as daqui para baixo, né? Então aqui tem compaixão, exerça, né? Que é essa, eu não sei se entra na empatia, assim, mas é essa coisa da gente ter compaixão, não só do outro, mas da gente também. E essa capacidade, assim, de compaixão, né? Olha isso, né? Compaixão. Com relação ao próximo, e pensar mais no próximo com um pouco mais de compaixão. Good vibes, vibe boa, que é o que eu quero para minha vida. Esses dias, não sei o que eu estava falando, acho que era de religião, e aí uma pessoa... E eu falei, né, que eu não tenho religião já há uns 9 anos e tal. E alguém foi lá e comentou assim, que é vida fácil, viver sem religião, aí fica fácil, né, que é vida fácil. E eu falei, eu quero uma vida fácil. Eu já fui uma pessoa que honrei muito sacrifício, difícil, e tinha esse orgulho, né, da jornada, do herói, da dor e tal. Mas se eu posso ter uma vida fácil, é para isso que eu trabalho, para poder ter uma vida fácil, para poder acordar a hora que eu quiser, para poder tomar um café da manhã tranquila. Eu quero uma vida fácil, né? A gente aprendeu que a vida fácil, ela é ilícita, ela não é legal, mas depois de tanto trabalhar as minhas crenças, hoje eu vejo que eu quero, sim, facilidade. E facilidade não quer dizer você cultivar uma coisa ilícita, é você fazer uma coisa errada. Não, a facilidade, ela pode vir de um lugar lícito, né? Assim como o Pix, por exemplo, e a pessoa que vai lá depositar numa fila na lotérica sem necessidade, poderia pagar no Pix com facilidade do sofá, mas ela quer ir para a fila da lotérica fazer um depósito, ou para a fila do banco. Deixa ela ir lá no difícil, porque se ela gosta do difícil, ela sempre vai encontrar o caminho difícil.
E eu entendi que eu não quero, eu quero sim, se eu posso aprender com facilidade, se eu posso aprender com leveza, se eu posso construir uma vida leve, eu vou construir essa vida leve. E hoje eu não sinto culpa nenhuma por viver essa vida leve, essa vibe boa, né? Então, a vibe boa é uma coisa importante pra mim, assim, e eu escolho todos os dias isso sem culpa, né? Se joga, então eu sou essa pessoa que eu me jogo, eu prefiro me jogar do que viver na dúvida. Será que teria dado certo se eu tivesse tentado, se eu tivesse me jogado? Então eu sempre vou me jogar. Se vier um pouquinho assim, tipo, vou me jogar nisso? Vou me jogar nisso. Aí, não foi, mas eu aprendi alguma coisa. Então eu sempre acho que vale a pena a gente tentar, eu acho que vale a pena se jogar. E eu acho que é esse meu jeito de me jogar nas coisas que fez com que eu também conseguisse mudar muita coisa. Na confeitaria, eu me joguei sem ser confeiteira e fui aprendendo enquanto fazia. A internet também, não tinha cenário, não tinha tripé, não tinha nem um celular decente, mas eu me joguei na internet e eu fui me jogando e continuo me jogando na vida. E esse é o movimento que eu tenho que lembrar, assim, nunca perde essa tua capacidade de se jogar nas coisas, né? Vai, depois tu vê, se não deu, pelo menos alguma coisa você aprendeu, alguma lição você tirou dali, né? Outra que tem aqui embaixo, as minhas filhas dizem que essa é a minha, assim, né? Não precisa ser normal. Eu acho que principalmente depois que eu entrei no autoconhecimento, eu senti uma sensação de desencaixe muito grande com o mundo, assim. E eu recebo também muitas críticas, porque a minha vida é estranha, né? Então, eu sou a mãe que paga pensão para as filhas, que as filhas moram com o pai, e mesmo assim a gente tem uma relação muito boa. Eu escolhi não falar com a minha mãe. Eu tenho escolhas que eu fiz para minha vida que vai fora da normalidade social de como as coisas devem ser. E eu não consigo ser normal. Eu não consigo caber nesses padrões sociais, né? E eu preciso lembrar para mim que tá tudo bem e que eu não preciso caber, que eu não preciso ser normal para as pessoas, né? E sustentar isso. Então, quando eu pensar que eu tenho que lembrar, não precisa, tá? Tá tudo bem. Tá, aqui ame apenas, aqui pequenininho, ame, e é isso, eu preciso amar o que eu faço. Eu sei que isso pode parecer um pouco infantil, porque na vida a gente não faz só o que gosta, e é claro que eu também faço as coisas que tem que fazer, mas eu sou movida por amor, assim, por paixão, por liberdade também, mas eu amo muito, assim, eu gosto de criar uma casa para que eu ame estar aqui nessa casa. Eu preciso sentir esse amor pelas pessoas que fazem parte da minha vida, nas relações. O amor, assim, viver a vida amando, eu diria até meio que apaixonada, é uma das coisas importantes para mim. Eu criar uma vida com coisas que eu amo, que eu posso viver amando. Cada coisa parece bobo, né? Tem gente que diz assim, Dani, é só uma vassoura. Não sei o que eu fui assim, gente, eu escolho até o meu grampo de roupa, porque eu preciso gostar de tudo que tá na minha vida, né? Aqui, se faz sentir, vírgula, faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Então, isso aqui é que tem coisas que a nossa cabeça, ela já coloca algumas coisas numa caixa do que não. E às vezes precisa vir pro corpo, né? Como eu sinto aquilo? Faz sentir? Faz. Então faz sentido. E eu tenho essa necessidade de ouvir a intuição, o corpo e tal. Então eu tenho isso, assim, ainda que ninguém entenda, se faz sentir, para mim faz sentido, né? Então quando eu fui para São Paulo, que eu vendi minhas plantas, todas as coisas da casa, e comprei uma mala e fui embora para uma cidade que não tinha ninguém para me esperar lá, que eu não conhecia ninguém, e que eu simplesmente fui num estado tudo muito grande, eu ficava apavorada, né, o metrô, nunca tinha andado de metrô na vida, e sobe e desce de cada rolante, me perdi e tal. Na cabeça racional, estrutural e social, ai, que louca, meu Deus, que loucura, mas assim, me faz sentir? Faz, então faz sentido para mim. Então isso são filosofias de vida, são escolhas, não acho que todo mundo tem que agir assim, como eu digo, isso aqui não tô cagando regra para ninguém, né? É como eu vivo a minha vida, como eu escolho usar o meu livre-arbítrio, que o meu criador deu para mim,
E é isso, eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade de usar o livre-arbítrio delas, e às vezes elas nem usam o livre-arbítrio na vida e querem dizer como o outro deve usar o livre-arbítrio, que nem é direito dela, né? Porque se Deus deu o livre-arbítrio para cada um, é porque ele confia que a gente sabe fazer as escolhas para nossa vida, né? Então, isso aqui é como eu escolho viver. E talvez ali na frente algumas coisas daqui não façam mais sentido. Mas por enquanto fazem, tá? Já tem mais de 5, 6 anos que eu tenho essas tatuagens aqui. E por enquanto continua fazendo sentido, tá? Sinta, e aí tem só um ponto, e para eu sempre vir, porque o corpo fala o tempo todo. E o sentir tem que sair da cabeça, né? Tem que vir pro corpo. Então, sentir. A gente sente quando a gente sente as pessoas, a gente sente, no fundo, a gente sente o que a nossa alma quer. Se a gente parar mesmo assim, se esvaziar do excesso de informação que existe e a gente se conectar com o corpo, no fundo, a gente sente qual é o próximo passo, qual é a direção. A cabeça, ela não entende muitas vezes o que o corpo fala, porque na cabeça tem narrativas prontas, histórias prontas de como as coisas devem ser. Mas e se o nosso sentir está levando a gente para criar algo que não existe, né? Um jeito novo. Então, eu tenho isso aqui é para eu lembrar, sente, né? Sinta e observa esse sentir. E eu precisei, eu vou me emocionar, olhar para isso, né? Agora no fim do relacionamento, assim, e foi muito, muito legal, eu vou dizer assim, lembrar disso num momento em que ambos estavam chorando muito no período ali de divórcio. E quando meu ex-companheiro olhou e falou assim, eu não quero ir, né? Eu quero ficar. E eu falei, eu queria muito conseguir te dizer outra coisa, porque a minha emoção, aquilo que eu estava sentindo, me dizia que aquela história tinha acabado ali, ela precisava acabar ali naquele momento. E por mais que a minha cabeça quisesse contar uma narrativa de tudo que foi vivido, de tudo, o meu corpo, do pescoço para baixo, me falava que aquilo ali, naquele momento, precisava acabar. E eu respeitei isso, né? Então, eu sempre respeito isso, né? E aí, eu sou meio incompreendida pelas pessoas, mas eu preciso lembrar que isso é importante, que toda vez que eu faço isso, a vida se abre. E por mais que as pessoas tenham me condenado muito nesses 9 anos de internet, a Dani, que começou gravando com Samsung J7, viciado na bateria, que muitas vezes gravava com o celular na tomada, que não tinha tripé, no porão com 2 crianças pequenas, na fralda, divorciada, vivendo de doação de comida. Por mais que as pessoas me criticaram quando eu saí de um lugar, parei de vender um produto ou tal, eu só prosperei. Eu só prosperei. Isso quer dizer que o que eu sinto, ainda que ninguém entenda, me leva para um bom lugar. Então, eu preciso respeitar isso, porque às vezes a gente é tão massacrado pelas críticas que parece que a gente está errado, parece que a gente não sabe o que a gente está fazendo, parece que o outro sabe mais do que a gente. Então, todas as vezes que eu respeitei esse sentir e eu fui fiel e leal à minha alma, a vida me recompensou. Então, e quanto mais eu crio conteúdo, mais crítica eu recebo. E eu preciso sempre lembrar, sente. A resposta não tá no que os outros, né? Às vezes vai vir um sinal do universo, alguém, mas até isso a gente tem que sentir, porque se a gente levar tudo em consideração, o que todo mundo pensa sobre nós, o que todo mundo acha sobre nós, a gente nunca vai entender quem a gente é, né? E é isso, sinta, vai sentindo. Aqui do lado de não faz sentir, faz sentido, tem Dona de Mim, parece meio que uma afronta, né? Eu não lembro se isso veio com a questão da música da Isa, não sei quanto tempo tem a música da Isa, mas talvez tenha, talvez não, eu não me recordo. Mas essa tatuagem, como eu disse, eu acho que ela foi feita em 2018. 2017 para 2018. E esse Dona de Mim é um pouco, parece, né, uma afronta, mas eu tenho muito isso, assim.
Quando a gente é criança, a gente tem que obedecer. A gente não tem responsabilidade. A gente depende, né? Depende de alguém para prover o que a gente precisa. A gente depende de um adulto para levar a gente no parquinho de diversão, numa praia, porque a gente não pode ir e vir. Mas essa coisa, assim, ó, de ser dona da minha vida e dizer, cara, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. Ninguém vai me dizer como que eu devo agir na minha vida, assim. Eu tenho muito isso, assim, eu tenho uma conexão com Deus, assim, e eu acredito tanto que é o significado do meu nome, né? Daniela significa Deus é meu juiz e só ele pode me julgar. E quando eu vejo as pessoas, me dá uma dó de eu ver as pessoas perguntando: o que você acha? Tipo, cara, a vida é tua. Não é ninguém que tem que achar, é você. É você que decide o que é melhor para você. Você é dona da sua vida, né? Então, assim, eu acho que eu honro muito a vida que me foi dada. Eu honro muito o livre-arbítrio que me foi dado. Então, todos os dias eu busco, assim, ao invés de perguntar para os outros ou ficar ligando para minha avó, para alguém da minha família, eu pergunto para mim qual é a vida que eu quero viver, como que eu quero viver, o que faz sentido para mim hoje. Então, essa coisa do dona de mim, as minhas filhas falam que essa é a outra frase, assim, que me representa essa coisa de ser dona de mim, assim. Elas têm muito isso, elas me veem muito desse lugar, assim. Então, essa liberdade de a gente ir e vir, então, isso, eu sempre preciso me lembrar disso, assim, porque essa tatuagem, ela veio depois de um relacionamento onde eu vivi com uma pessoa que controlava um pouco, e eu me deixei também, é uma simbiose, não tô me colocando como vítima, mas eu já vivi uma relação de, tipo, de ser regulada roupa, maquiagem, ai, não, essa roupa tá muito curta, ai, essa maquiagem, e eu me perdi de mim. Eu nem tinha entrado no autoconhecimento ainda, então, por conta dessas feridas que a gente carrega de abandono, rejeição e tal, às vezes a gente se submete a lugares e a gente perde a nossa autonomia. E quando eu me vi naquela relação e avaliando toda a minha jornada, eu disse, não, a partir daqui eu vou fazer o que for possível para que eu possa ser dona de mim todos os dias, né? Então isso é muito importante para mim e tá aqui para eu lembrar e tal, assim, né? Além da idade, é a última frase que tá aqui, ó, e essa frase, ela foi um conflito muito grande dentro do meu trabalho com a internet, assim, porque eu me sentia velha para estar na internet, né? Eu me sentia era como se eu não era como se a minha vida na internet faltava amadurecimento. É como se eu tivesse que trabalhar com alguma coisa que fosse uma carreira estruturada e tal, e que quem estava na internet eram as pessoas mais novas, assim. Por mais que eu tenha a fisionomia mais nova, eu tenho 41 anos, né? E eu vou fazer 42 anos. E eu comecei na internet, eu já tinha mais de 30 anos. Claro que lá atrás, no blog, eu tinha 20 e poucos anos. Talvez se eu tivesse continuado o blog lá atrás, ok, mas eu acho que todo mundo, quando chega, eu acho que 30, 40 anos, fica se cobrando como que deve viver, andar, se vestir, ou a pessoa, né, ou quando se torna avó, como que deve ser a vida da avó, né? Hoje em dia a gente vê as vozinhas viajando, não querendo cuidar de neto, e eu imagino o conflito que deve ser, porque para cada idade, ou para cada área profissional, parece que existe uma caixa de como a gente deve se portar ou de como as coisas devem ser em determinados lugares, assim, ou situações, ou idade, por aí vai. E esse conflito de além da idade era para eu lembrar, assim, olha para o que você faz, independente da idade que você tenha, né? Então, veja além da sua idade. E isso foi um exercício para mim por muito tempo, porque por muito tempo a minha cabeça dizia: você não tem mais idade para ficar fazendo conteúdo na internet, você não tem mais idade para ficar compartilhando a sua vida, porque parecia que era uma coisa de criança, assim. Então, para que eu pudesse não parar, eu escrevi isso aqui, para que eu tenho que ir além da idade, né? A idade não deve ser um fator apenas para que eu escolha determinadas coisas na minha vida.
Então, hoje eu não tenho mais esse conflito, assim, até porque eu consigo perceber, assim, o que é esse trabalho, e eu acho que cada dia eu tô mais bem resolvida comigo, senão eu não suportaria tantas críticas, e já teria saído, e já teria fazendo qualquer outra coisa que não fosse estar aqui. E eu acho que eu já superei. Mas, né, nunca é tarde para lembrar se vai que eu daqui só vou envelhecer, né? E talvez as crises venham ainda mais, né? Talvez quando eu fizer 50, daqui a 8 anos, gente, daqui a 8 anos eu vou ter 50 anos. Eu não sei como, se isso aqui não vai voltar. Nossa, você tá com 50 anos. O que você tá fazendo? O que será? Não sei quais serão os meus conflitos com relação à minha idade, mas eu acredito que vão vir outros, né? Então, que eu possa olhar além da idade, né? Que eu não possa ser definida apenas pelo 40 anos. Porque tem gente que tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, e tem gente que é super novo de número e é uma pessoa, né? Enfim. Então, foi para isso, né? Eu cogitei fazer mais uma que veio de um processo que eu estou vivendo sobre ser suficiente, sobre me aprovar, mas eu ainda não sei se eu vou tatuar isso, né? Sobre estar aprovada por mim. E hoje eu sinto que isso é importante, estar aprovada por mim, mas isso é um rolê, um assunto para outro rolê, tá? Outra coisa. Aqui embaixo, tem gente que é dessa época e vai lembrar, essa tatuagem aqui, ela não tem um significado para mim. Eu já estava no autoconhecimento, eu fiz ela no mesmo dia que ela não, a que tá embaixo dela, no mesmo momento que eu fiz essa, e aqui embaixo dessa tatuagem tem escrito caguei bem grande. Calma que eu vou explicar. E aí, era muito engraçado, né? Porque eu ia no supermercado e aí tava esse caguei bem grande. Eu acho que eu tenho foto dessa tatuagem em caixa, né, grande mesmo, assim, tipo, não eram pequenininhas igual essa daqui, era bem grandona, assim. E essa aqui surgiu para cobrir, porque o ciclo da tatuagem de baixo já tinha se encerrado. E essa tatuagem, ela deve ter uns 3 anos, eu acho que uns 2 anos com a tatuagem de baixo. E esse caguei era meio que uma filosofia de vida, porque como vocês sabem, eu gosto de aprender observando, e eu gosto de observar até a questão do corpo, né? E aí eu comecei a ver o processo de nutrição do corpo com o processo, olha a louca, né? Gente, essa sou eu. De nutrição do espírito e das coisas, por que as coisas aparecem na nossa vida e tal. E aí eu comecei a olhar o corpo, né? A gente coloca um alimento para dentro, né, na boca, sente o prazer daquele alimento, o alimento desce, ele nutre, o corpo absorve as vitaminas daquela comida, e quando, depois de deixar as vitaminas, ele expele o que não serve. Então, quando eu tatuei esse caguei no braço, eu me lembro que nessa época eu ainda falava com a minha mãe dizia assim, meu Deus, eu preciso tatuar esse caguei na testa e ir pra igreja. Porque parecia do tipo assim, eu caguei pra sua opinião, né? Eu caguei pra todo mundo. Não era essa a intenção da tatuagem. Era justamente para eu me lembrar que algumas coisas, se eu ficasse segurando algumas coisas, porque algumas pessoas acham que o sucesso vai vir de ficar segurando um monte de coisas. E eu sou a pessoa que eu soltei muita coisa nessa minha jornada de vida. E eu fiz muito produto, muita coisa, muito canal, e eu continuei prosperando. Então eu sou a prova viva que prosperar não é sobre construir e sustentar por muito tempo muita coisa. E essa filosofia do caguei é isso, as coisas, elas têm um tempo. E a partir do momento que a gente segura uma coisa que ela precisa ir embora, ela vai começar a fazer mal, vai ficar empachada, já não consegue mais, a vida fica pesada, que é igual, né, uma barriga cheia de cocô, se você não botar para fora, não adianta ficar segurando, porque tem coisas que tem que sair, e aí você vai alimentar de novo, vai nutrir o corpo e vai sair, e para mim esse é o ciclo da vida. Então isso acontece na natureza, isso acontece com as árvores. Isso não quer dizer que você está se perdendo das tuas raízes, mas as árvores não fazem os frutos para ficar segurando os frutos, elas soltam os frutos, elas ficam peladas no inverno, elas soltam e desapegam de todas as folhas,
porque elas acreditam na capacidade delas de fazer novas folhas e de se renovar. A lua, ela mingua e depois ela se faz nova de novo. Então, para mim, o segredo da vida não é segurar, não é encontrar coisas para ficar. As coisas, elas têm um tempo que vão nos nutrir e a gente confiar na nossa capacidade de se renovar. E aí eu me lembro que quando eu excluí um canal, eu tive uma sócia que ela dizia assim, meu Deus, tu botou fora um canal de 400 mil inscritos. Eu falei, o problema é que vocês olham para o fruto. O canal, mas assim, quem fez o canal? Quem aprendeu? Quem tem a bagagem ali, né? O que eu aprendi com aquilo? Então, as minhas raízes, elas continuam aqui. Então, o fruto, ele não foi feito para a gente ficar segurando. Muitas vezes a gente vai soltar para poder se renovar e para poder fazer novas escolhas e para dar novos frutos. E esse é o segredo da prosperidade. Tão importante quanto a gente saber o que botar para dentro da boca é a importância também de soltar o que já não nutre mais o corpo, o que não faz mais sentido para o corpo. Então, quando eu tatuei a palavra caguei bem grande no meu braço, era sempre para eu lembrar. Tem crenças que você trouxe para sua vida, que você tem jeito de viver, que você aprendeu, que não serve mais para você, que isso aqui está te limitando, que isso aqui está te segurando. Tem projetos que você criou e que ele foi o tempo. Quem viu, viu. Quem esteve, esteve. Mas precisa passar. O fim das coisas também é tão importante quanto o começo, tá? Imagina o Sai de Baixo ainda existir, imagina o Planeta Xuxa, imagina a TV Colosso. Algumas coisas precisam se encerrar para que novas coisas ainda mais prósperas possam nascer. E eu vivo isso na internet muito. E por mais que a minha cabeça diga, tá errado, sabe o que eu faço? Eu olho para os meus frutos. Tá tão errado assim? Olha tudo que eu vivi. Olha quantas coisas eu sonhei e que elas se tornaram realidade. Se tá errado, se o caminho é ficar segurando tudo na vida e se empachando, que eu acho que dependendo daquilo que a gente segura, já começa a apodrecer tudo, se o caminho fosse esse, eu estaria ainda lá no porão, gravando vídeo com o celular e vivendo de doação de comida, entende? Então, e tem muita gente que às vezes fica insistindo numa coisa que não nutre mais e que ela precisa cagar, que ela precisa despachar, que ela precisa colocar para fora. Então, eu fiz disso, né? Observando o corpo, observando, como eu disse, as árvores, observando as fases da lua, observando as estações do ano, que não foi eu que criei, foi o criador de tudo que é, e eu gosto muito de aprender com Deus, e eu aprendo com Deus observando o que ele fez. Ele não deixou o sol para todo mundo ficar ali eternamente, né? O sol se põe e vem a lua. Então, tudo que nasce em algum momento vai se pôr e tá tudo bem. E aí, às vezes a gente acha que tá errado isso. E algumas pessoas, elas nunca vão conseguir prosperar porque elas não desenvolvem a habilidade de soltar o que não nutre mais. Então, as coisas, elas têm um tempo, assim como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, e tudo vai passar, né? Tudo uma hora a gente vai cagar, seja um momento de alegria, de tristeza, seja lá o que for. Então, por muito tempo, esse caguei foi uma filosofia mesmo de vida, para eu sempre lembrar que aquilo que já não estava mais nutrindo ia começar a estragar a minha vida, e às vezes eu era a pessoa que estava estragando a vida de alguém. E é importante a gente saber a hora de sair, porque talvez a gente esteja ali empachando a vida do outro, né? Atrasando a vida do outro. E sair também é importante para que novas coisas possam nascer, novas folhas, novos frutos, porque esse é o movimento natural da vida, né? Não é uma árvore. Imagina a gente comer e eu acho que quando as pessoas não soltam, elas comem e elas querem que aquela comida, uma única vez, nutram elas para sempre. E aí fica procurando qual é a ideia, qual é o produto que vai ser para sempre. Não, é naquele tempo, aquele produto, aquela ideia, aquela comida, aquela amizade, aquele lugar, ele vai te nutrir com coisas que você precisa absorver.
vai chegar um tempo que você vai ter que soltar para você ir para o próximo nível, entende? E isso acontece na escola, a gente não fica com a mesma professora até o ensino médio, a gente tem que soltar a professora do ensino fundamental para a gente ir para outro professor, novos professores, nova matéria, nova disciplina. E esse é o processo natural de crescimento da vida. Então, quando eu entendi isso, isso fez muita diferença para mim. Confesso que às vezes isso me dá um pouquinho de conflito ainda, mas eu acho que nem tudo o que foi criado é para sempre, porque tem o tempo de soltar e o tempo de morrer é tão importante quanto o tempo de nascer. Quando a gente não solta algo que não dá mais frutos, a gente tende a ir morrendo antes do tempo, a gente tende a ir apodrecendo antes do tempo. Então, eu devo também muito da minha prosperidade, a minha capacidade de soltar lugares, pessoas, situações, aprendizados, conhecimentos, na medida que eu vou caminhando, porque eu entendo que aquele papel foi cumprido, aquele professor cumpriu com o seu papel, né? Aquele livro tem que acabar, não dá para ficar lendo um livro eternamente a mesma coisa, uma série, né? As coisas elas chegam a um ponto final e tá tudo bem, né? Eu sou escorpiana, né? Escorpiana, ela entende melhor essa capacidade de soltar, eu acho que mais até do que os signos de terra, que são um pouco mais apegados e por aí vai. E aí, depois de um tempo, eu digo, ok, missão cumprida. Não tinha vergonha, não cobria o braço porque era fácil de ler, era só bater o olho que dava para ver. Aí depois eu digo, missão cumprida, essa tatuagem cumpriu o seu papel. Aí eu fiz essa aqui, que é um livro, o Planeta Saturno, que foi muito bom, né? Porque Saturno é o cobrador, ele traz um pouco de responsabilidade, e eu acho que foi muito legal. E o universo, né? Eu tenho essa conexão com o universo, mas ela não tem um significado real, ela não nasceu de um. Né? Ela, tipo, ok, um ciclo se cumpriu, eu quero algo para colocar em cima, assim. Mas. Essa tatuagem me lembra as infinitas possibilidades e o quanto a gente às vezes é limitado, né? O quanto a gente cria narrativas limitadas sobre como as coisas são ou devem ser, e a gente às vezes esquece que o que é limitado mesmo é a nossa cabeça, porque o universo ele tem infinitas possibilidades de mudar a nossa vida, de trazer ideias, situações, só que a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, é isso, assim, essas são as tatuagens que eu tenho. Hoje, quando eu escolho uma tatuagem, ela tem um significado para mim, ela nunca tá ali à toa, assim, tipo, aleatória. E eu gosto muito das minhas tatuagens, eu acho que eu só me arrependo de ter cobrido a aranha, que eu fiz sem saber, não ficou tão bonita assim quando eu fiz, aí cobri com uma estrela, mas eu sinto que a aranha é minha essência, acho que a estrela também faz parte um pouco da minha essência. Eu tenho um pouquinho desse arrependimento, porque é como se eu tivesse cobrido uma parte criadora minha, realizadora, que é essa aranha, que eu também tô fazendo as pazes com ela agora. Mas tá feito, e é isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria coberto ela. Mas como eu não vejo, né, porque tá aqui nas minhas costas, meio que tá tudo certo. E é isso, gente. Vídeo feito, né, para as pessoas que sempre perguntam sobre as minhas tatuagens. E quando eu fizer outras, eu venho atualizar vocês também, tá bom? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu falo de algumas coisas da vida, das escolhas que eu faço, por que eu faço, dos meus fundamentos das coisas, vocês cliquem em gostei, que é uma forma de eu saber, se inscrevam por aqui, e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.